Konnichiwa, Brasil, tudo bom? Estou sumida? Estou sumida, mas venho por meio deste vídeo aqui anunciar que este vídeo não será um vídeo comum como os outros, em que eu falo sobre o Japão, em que eu falo sobre a minha vida, mas, na verdade, será o segundo episódio do meu podcast Diário Aberto. Pra quem não sabe, eu tenho um podcast no Spotify, em algumas plataformas por aí, em que eu falo sobre como foi meu 2019, as coisas boas e as coisas ruins que aconteceram no meu 2019. E depois de meses e meses e meses, estou aqui para gravar o segundo episódio do podcast. Eu queria que esse conteúdo que eu trago para o meu podcast, por mais compridinho que seja, gostaria que o conteúdo que eu trago para o podcast também estivesse presente. Então, por isso que eu vou fazer o vídeo enquanto eu gravo o podcast e postar os dois juntos. Quem quiser me assistir, que me assista, e quem quiser me escutar, que me escute. E é isso, gente. Vamos começar Vamos começar, né? Tá gravando aqui? Tá gravando ali? Começou. Konnichiwa, Brasil. Eu sou a Jéssica Hirata e você está ouvindo ao segundo episódio do meu Diário Aberto. Antes de mais nada, vamos começar esse episódio aqui já avisando vocês que eu estou gravando com fone de ouvido. Então, se você estiver assim, me escutando um pouquinho baixo, escutando um pouquinho diferente, finge que eu tô no telefone com você, tô conversando no WhatsApp aqui com você, entendeu? E é isso, vamos seguir assim. Eu sei que faz muito tempo que eu não gravo um segundo episódio aqui no podcast, né? O último episódio que eu fiz, o primeiro e o último, no caso, eu fiz no começo desse ano, né, falando sobre o quão horrível foram as coisas que aconteceram em 2019 e o quão bom foram algumas coisas que aconteceram em 2019 também. E nesse segundo episódio eu queria falar sobre mudanças, porque eu tô muito nessa fase de mudanças em geral da minha vida. Eu sei que o primeiro episódio foi um pouco similar a esse, né, um pouco similar a esse assunto mudanças, mas é que esse ano realmente, cara, tá acontecendo muita coisa, muitas mudanças, e tudo por causa do quê? Coronavírus. Bom, vamos lá. Final de 2019, eu já estava planejando de vir para Tóquio em 2020, porque 2020 teria as Olimpíadas, né? Então, teriam muitos turistas circulando por Tóquio. E isso é uma oportunidade de quê? Jessiquinha tirar fotos, conseguir dinheiro, trabalhar com fotografia, conseguir outros jobs na fotografia, começando pelas Olimpíadas de Tóquio. Mas o que aconteceu foi que me mudei para Tóquio em março. O coronavírus já estava rolando, já estava, mas ainda não tinha a quarentena, não estava tendo a quarentena. E pelo menos aqui, não aqui no Japão, não comentava nada sobre isso. Simplesmente o coronavírus ainda estava se espalhando pelo mundo. Só que aí, eu cheguei aqui em março, mais ou menos. Eu não lembro quando que foi a quarentena, que começou a quarentena, tipo, gente, vamos ficar em casa. Se eu não me engano, foi em maio, mas eu não lembro exatamente a data certa. Mas enfim, cheguei em março. Acho que foi em março que eu cheguei? Não, foi em abril. Foi em abril que eu cheguei, gente, não foi em março que eu tô falando. Foi em abril que eu cheguei aqui, fiquei algum tempo na casa da minha amiga, que me ajudou em todo esse processo psicológico de, oh my god, vou mudar pra Tóquio, o que eu vou fazer? E se não der certo e tudo mais, entendeu? E ela me ajudou não só nisso, mas me ajudou também a procurar lugares para eu trabalhar, procurar lugares para eu morar, enfim, me ajudou em todo esse processo que é muito importante, principalmente no começo, quando a gente tá inseguro com tudo, com todas as decisões que a gente vai tomar, com todas as coisas que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer primeiro, o que a gente vai fazer depois, é muito importante a gente ter uma ajudinha. Se não tiver, tá tudo bem também, mas é um processo um pouco mais complicado quando a gente tá sozinho, né? Ainda bem que eu tive essa ajuda da minha amiga. Enfim, fiquei na casa dela durante uns 3 dias, mais ou menos. Depois eu me mudei pra essa casa aqui onde eu estou morando no momento. Fiquei algumas semanas assim me instalando dentro dessa casa aqui, dentro desse meu quarto. Pra quem não sabe, share house é uma casa compartilhada com pessoas que você não conhece. Tudo bom? E o quarto onde eu tô morando aqui tem 7 metros quadrados e 22 quartos dentro da casa inteira. E assim, 22 quartos até que parece bastante, sim é bastante, porém, se for ver pelo tamanho do quarto, 7 metros quadrados, é um quarto muito pequeno, gente. Eu moro num aperto.
Mas enfim, essa foi a escolha que eu fiz pra mim, né? Mas uma coisa muito legal da share house é que a gente paga o aluguel e dentro do aluguel já está incluído a limpeza, que alguém daqui, da empresa dessa share house, vem limpar aqui uma vez por semana, vem limpar a casa, não o nosso quarto, a casa, no geral, os corredores, vem tirar o lixo que fica pra fora do quarto, vem limpar o banheiro, limpar o box do chuveiro, entende? Outra coisa que tá incluída também dentro do aluguel é água, luz, gás, né? A gente não precisa pagar água, luz, gás, porque tá tudo incluído no aluguel. Morar numa casa compartilhada com outras pessoas é muito complicado, porque a gente não sabe com quem a gente tá morando, né? A minha porta, ela tem uma tranca e eu fecho essa tranca sempre quando eu vou entrar no meu quarto, porque eu não sei quem é que vai entrar aqui caso eu não esteja aqui, entendeu? Tem a chave, tudo certo. E eu tranco porque eu não sei com quem eu tô morando, não sabemos com que tipo de psicopata estamos lidando aqui. Então, eu tô sempre esperta com as pessoas aqui dentro dessa casa, que eu não conheço ninguém. E o chato também é que as pessoas não conversam entre si, entende? É muito raro eu encontrar uma pessoa no corredor da casa, por exemplo, e ela falar bom dia pra mim. Ela me cumprimentar, falar boa noite, ou então falar tipo, oi, tudo bem? Qual é seu nome? Sabe, começar uma conversa? Então, isso não acontece aqui. Eu moro com pessoas desconhecidas e eu me sinto uma pessoa isolada, totalmente isolada dentro dessa casa, com 22 pessoas. Mas enfim, né? Isso é uma coisa que ajuda muito. Estar isolado é uma coisa que ajuda muito, é muito estranho falar isso, mas nessas condições em que estamos da pandemia, ajuda um pouco por causa do social distancing. Por causa da pandemia, teve todo esse distanciamento social, teve o lockdown, né, a quarentena, que fez todo mundo ficar muito isolado. Por mais que a gente não queira estar isolado dentro dessa casa, o pessoal está isolado sim, porque ninguém conversa entre si, isso ajudou. Porque imagina uma casa com 22 pessoas, todo mundo conversando, todo mundo fazendo festinha, porque tem que ficar em quarentena, porém 22 pessoas dentro da casa, que você não sabe para onde essas pessoas vão, não sabe em que lugar essas pessoas esteve, o tipo de higiene que as pessoas têm, então é muito fácil um vírus se espalhar dentro dessa casa com 22 pessoas que ninguém se conhece. Então, ainda bem até que as pessoas não conversam entre si. Ajudou nessa parte da pandemia. Mas se não tivesse pandemia, seria muito, muito chato. Pandemia, gente. Só fui eu me mudar pra essa casa no final de abril que veio a quarentena, cara. Veio a quarentena. E olha, complicou muito a minha vida, porque eu não vim pro Japão. Eu não vim pra Tóquio com um emprego garantido. Entende? Eu vim com o emprego das Olimpíadas na minha cabeça, no caso, né? Que eu teria como trabalhar fotografando nas Olimpíadas. Mas, conforme foi acontecendo a pandemia, cheguei em Tóquio, quarentena, e depois as Olimpíadas foram canceladas, né? Se eu não me engano, eu não lembro qual que foi antes, mas enfim, gente, tudo aconteceu esse ano já. Tudo de ruim aconteceu esse ano. Cheguei aqui em Tóquio, tive que arranjar um emprego em algum lugar, mas com a quarentena ficou muito mais difícil. Sim, eu demorei para procurar algum emprego antes de começar a quarentena, porque eu tava me instalando aqui nessa casa e eu também estava resolvendo coisas da minha documentação, né? Para quem não sabe, aqui no Japão a gente precisa transferir o nosso endereço na nossa identidade, né? No verso da nossa identidade tem sempre o nosso endereço atual. Então toda vez que a gente vai mudar de cidade, mudar de apartamento, mudar de província, a gente precisa ir na prefeitura e transferir o nosso endereço. E na carteira de motorista a mesma coisa. Então toda essa burocracia chata que eu precisava resolvi em algumas semanas. E enquanto isso aconteceu a quarentena. E facilitou? Não, dificultou muito a minha vida para poder arranjar um emprego, porque eu não estava conseguindo achar emprego em lugar nenhum, porque eles não estavam contratando, porque não tinha cliente. Demorou algum tempinho para eu arranjar um emprego, eu estava começando a ficar desesperadinha. Assim. Não estava desesperada ainda, mas eu estava no processo de ficar, entendeu? Eu estava no comecinho, a um pé ali de ficar desesperada para arranjar um emprego. Porque voltar para Aichiken, né, a província onde eu moro com os meus pais, eu morava, a província onde eu morava com os meus pais, estava fora de cogitação voltar para casa. E eu fui ligando literalmente para qualquer lugar, pesquisei no Google Maps quais eram os estabelecimentos mais próximos da estação onde eu moro, né, para eu não gastar tanto para ir para lá, não gastar muito tempo também, enfim.
liguei para o McDonald's, assim, aleatoriamente. E perguntei se eles estavam contratando. Vocês estão contratando? Estavam contratando. Fui lá, fiz a entrevista, passei. Assim, resumindo a história, tá? Mas é que demorou pra eu conseguir achar. Mas resumindo a história, fui lá, consegui e passei. E hoje em dia, gente, eu já tô lá, o quê? Há uns 6 meses. Não troquei de emprego ainda, porque pandemia não é tão fácil a gente arranjar um emprego em qualquer lugar. Agora tá um pouco mais fácil, obviamente, mas eu ainda não pesquisei ainda outros lugares pra ligar. Nesses últimos tempos, gente, eu tô muito rodeada, assim, de japoneses que eu já não aguento mais. Não aguento mais Japão, gente. Eu tô isolada aqui no meu quarto de 7 metros quadrados. E quanto mais tempo eu passo aqui, saindo pra trabalhar, voltando no mercado, assim, sabe? Esses são os únicos rolês que eu faço. Os únicos rolês que faz eu sair de casa. Ir trabalhar e outro ir pro mercado. Entendeu? Fora isso, eu não tô saindo com ninguém por causa do distanciamento social. E também porque eu não tenho amigos aqui em Tóquio, né, gente? Tem isso também. A única amiga que eu tenho é essa amiga que eu fiquei na casa dela por alguns dias, porém ela mora na divisa entre uma província e outra, entre Tóquio e Kanagawa. Longe da onde eu moro. Então não tem como a gente se ver sempre. E aí é complicado, porque isso dificulta os meus rolezinhos com as pessoas. Desde que eu cheguei aqui em Tóquio, gente, eu só fiz um rolezinho com ela. Um. Gente, sabe o que? Um rolezinho pra comemorar meu aniversário. Eu lembro até quando foi. Foi em junho. Um mês depois do meu aniversário. É complicado, gente. Vocês acham que é fácil? Não é fácil, não. Eu tô isolada, eu já não aguento mais sair pra ir trabalhar e falar japonês o dia inteiro. Eu acho que quanto mais tempo eu passo aqui no Japão, mais eu vejo que eu não pertenço a esse lugar. Eu acho que isso acontece muito, principalmente com estrangeiros, né? Ou com quem tem dupla nacionalidade. Porque tem muita gente com cara de brasileiro que nasceu aqui no Japão, mas tem a opção de se naturalizar japonês na documentação, assim, sabe? Mas que não sabe se faz isso pra virar japonês ou se não faz isso pra continuar sendo brasileiro. Enfim, é uma salada mista, é uma confusão na cabeça de quem tem dupla nacionalidade. Isso aconteceu já com meu amigo, que ele não sabia se ele queria se naturalizar japonês, porque ele não tem cara de japonês, gente, ele tem uma cara de brasileiro. E isso também acontece com quem tem cara de japonês e vem pro Japão, sabe? Mas a pessoa é brasileira, tipo eu, que tenho cara de japonesa, mas eu me considero quase 100% brasileira. Mesmo não sabendo tanto sobre o Brasil, mesmo não conhecendo muito o Brasil, eu me considero mais brasileira do que japonesa. Mas aqui no Japão, as pessoas me consideram japonesa, porque eu não tenho nada de brasileira. Não tenho cara de brasileira, não tenho corpo de brasileira. Então é bem complicado mesmo esse negócio de nacionalidade, de mistura e tal. Se confunde um pouco nessa cabeça. Sei lá, eu acho que eu nunca me senti japonesa 100%. Eu nunca vou me sentir japonesa, apesar da minha aparência física ser de japonesa, ser de uma asiática. Mas eu também nunca me considerei 100% brasileira. Eu sei que às vezes eu falo que eu me considero muitas vezes brasileira, 100% brasileira. Porém, isso nunca é uma coisa muito concreta. Eu vim pra cá, pro Japão, quando eu tinha 6 anos de idade. Eu nasci no Brasil, vim para o Japão quando eu era um bebezinho, voltei para o Brasil quando eu tinha 4 anos, mais ou menos. Depois eu voltei pra cá quando eu tinha 6 anos, então eu não conheço nada sobre o Brasil, entende? Praticamente eu vivi a minha vida inteira aqui no Japão, gente. Porém, não falo japonês, não sei quase nada sobre a cultura japonesa, não sei quase nada sobre a cultura brasileira, não conheço muitos lugares do Brasil, não conheço muitas pessoas do Brasil e não tenho amizades aqui no Japão também. Então, assim, é uma mistura muito louca, cara, muito louca, que dá um bug muito grande na nossa cabeça de estrangeiro fora do país, sabe? É muito complicado. Eu não sinto que aqui é o meu lar, entende? Por mais que eu vivi toda a minha vida aqui, eu não sinto que eu quero continuar no Japão. Quanto mais tempo eu passo aqui, mais eu me convenço disso, que o Japão não é o país onde eu preciso estar. Mas tudo bem, ano que vem a gente vê onde é que a gente vai estar, e vocês com certeza vão acompanhar essa mudança. Mais uma para a história de Jéssica Hirata. Tudo bom? Bom, uma coisa que tem mudado
e mudado muito depois que eu vim pra cá é as minhas amizades. Eu mudei muito. Por mais que eu não tenha feito amigos agora, eu não tenho amizade com ninguém, gente. Eu tô muito isolada aqui, credo. Eu não tenho amigos aqui em Tóquio, né? Como eu disse, só tenho uma amiga, umazinha. Mas eu criei um filtro com as minhas amizades antigas que eu simplesmente encerrei alguns ciclos de amizade que eu tinha com algumas pessoas, porque comecei a perceber uns comportamentos diferentes e eu também mudei muito, a minha cabeça mudou completamente. E a forma como eu vejo o comportamento das outras pessoas é totalmente diferente de quando eu morava com os meus pais. Amadureci muito depois que eu vim aqui para Tóquio. Principalmente nas redes sociais, as pessoas que eu acompanhava, eu comecei a perceber que não era o tipo de conteúdo que eu quero acompanhar hoje em dia. Então comecei a parar de seguir algumas pessoas, né? Umas porque eu descobri algumas coisas que realmente não eram muito legais. As pessoas às vezes passam informações erradas sobre a realidade delas, infelizmente, né? Mas isso acontece nas redes sociais. E eu acho isso muito errado, né? Depois que eu descobri algumas coisas sobre algumas pessoas, eu comecei a parar de acompanhar porque realmente eu não acho isso certo, você passar informações erradas de um país para as pessoas que não conhecem nada sobre o país. Então, qualquer coisa que você falar, você influencia, né, uma pessoa. Outras pessoas que eu parei de acompanhar também foram pessoas que também passam um conteúdo na internet, mas que às vezes a pessoa não tem muito conhecimento real sobre aquilo, entende? Quando você para pesquisar sobre um negócio e quanto mais você aprende sobre um assunto, você começa a perceber que algumas pessoas que você acompanhava não sabiam muito sobre aquele assunto, mas elas passam uma informação assim, sabe? Então, eu tô falando quase a mesma coisa, né? Mas enfim. Por exemplo, storytelling. Eu comecei a pesquisar sobre isso. Para quem não sabe, storytelling é contar histórias, né? E isso está presente, é uma técnica que o pessoal usa principalmente em vídeo, em filme, em fotografia, sim, mas não tanto quanto em vídeo. Mas uma pessoa que produz um vídeo, seja vídeo, filme, videoclipe, enfim, tudo quanto é tipo de conteúdo em vídeo, ela precisa de um roteiro, precisa de uma história, precisa ter um acontecimento ali. E precisa ter algo que chame a atenção das pessoas. Então eu comecei a estudar muito sobre isso, sabe? Não estudar muito, assim, mas eu estudar o básico sobre isso, entende? De storytelling, do que faz as pessoas ficarem mais atraídas por aquela história, do que faz as pessoas gostarem de assistir o que elas estão gostando. Não só a estética, sabe? De um vídeo bonito, as cores, a iluminação de um vídeo bem produzido. A história também é muito importante. Eu comecei a pesquisar sobre isso. E aí eu percebi que uma pessoa que eu acompanhava nas redes sociais, ela é totalmente leiga em relação a esse assunto, mas ela se faz entender muito sobre videomaking, sobre fotografia, sobre iluminação. Porém, o básico que eu sei sobre isso me fez perceber que a pessoa não entende muito do assunto. E hoje em dia, eu vejo que a pessoa dá cursos, gente. Ela dá cursos sobre isso, entende? Para as pessoas que não entendem nada. Enfim, essa pessoa não me inspira mais. E é uma coisa muito louca esse negócio, né, de inspiração, porque essas pessoas que eu parei de seguir hoje em dia são pessoas que eu acompanhava na época que eu morava com os meus pais, na época que eu tava dentro de uma comunidade brasileira muito fechada ali, sabe? Com conhecimento muito limitado, entende? Mas não limitado pela internet, mas limitado porque eu realmente não pesquisava mais a fundo, não pesquisava mais fora da borda, entende? Eu não sei explicar em outras palavras. Eu sempre tive essa oportunidade de pesquisar mais sobre os assuntos, pesquisar mais sobre as coisas e ter um conhecimento ilimitado sobre tudo isso, mas a realidade que eu tava vivendo era muito fechada, muito limitada, muito pequenininho demais, muito imatura, entre aspas, e eu simplesmente não pesquisava e continuava acompanhando essas pessoas, tendo essa visão sobre essas pessoas de admiração e por estar fazendo o que elas estão fazendo e de conhecimento que elas têm e tudo mais. Mas depois que eu vim pra cá,
não sei o que aconteceu com a minha cabeça, que eu comecei a realmente evoluir mais, sabe, o meu psicológico, a visão que eu tenho sobre o comportamento dessas pessoas, sobre o conteúdo que elas passam nas redes sociais. E eu vi que realmente não valia a pena. Parei de acompanhar essas pessoas, porque não fazia mais parte das pessoas que me inspiram. É um pouco complicado falar disso, porque parece, principalmente pela visão de quem não me conhece e que acabou de clicar nesse vídeo ou acabou de escutar o podcast agora, parece que eu sou uma pessoa que mudou para Tóquio e que eu virei uma pessoa muito metida, porque eu estou em Tóquio e estou de nariz em pé agora, porque eu moro em Tóquio, eu sou uma pessoa muito mais evoluída, muito mais superior às outras pessoas. Mas não é esse o caso. Porém, eu entendo que essa é a visão que as pessoas que não me conhecem têm de mim, porque é essa visão que eu tinha das pessoas que mudavam para Tóquio e que paravam de seguir outras pessoas que pararam de cortar amizade com algumas pessoas, entende? Eu achava que a pessoa tava se sentindo muito superior. Só que hoje em dia, quando eu vejo, isso não faz sentido. Ai, a evolução psicológica de uma pessoa é uma coisa muito louca, né? É uma coisa muito louca. Um exemplo disso é que antes, nas redes sociais, principalmente no Instagram, eu era aquela pessoa que tinha um aplicativo em que acompanhava os seguidores e as pessoas que não seguiam mais no Instagram. E hoje em dia, eu sou uma pessoa totalmente oposta a isso. Eu não tenho mais esse aplicativo. Pra mim, hoje em dia, não faz mais sentido você ter um aplicativo desse, você acompanhar as pessoas que estão te seguindo e as pessoas que não te seguem mais. Antes eu achava que as pessoas que não me seguiam mais é porque não gostavam de mim. Mas hoje em dia, eu mudei totalmente a visão que eu tenho sobre isso, porque as pessoas que não me seguem simplesmente não querem acompanhar meu conteúdo. Talvez porque não gostam, talvez porque elas não estão no momento em que elas queiram acompanhar o meu conteúdo, ou simplesmente porque não é um conteúdo relevante para elas. E tá tudo bem, não é porque elas me odeiam que elas estão me dando unfollow, sabe? Depois que eu me mudei aqui pra Tóquio e eu dei unfollow um monte de gente, um monte de pessoas que eu hoje em dia não é um conteúdo mais que eu gostaria de acompanhar. Eu acho que eu não vou nem mais voltar a acompanhar o tipo de conteúdo, porque a nossa cabeça vai mudando e vai evoluindo cada vez mais. E dependendo do conteúdo, a gente realmente não volta mais o interesse por aquele conteúdo, né? Tem algumas pessoas que vieram me perguntar o porquê eu dei um follow. É muito estranho isso. Hoje em dia eu acho muito estranho. Antigamente eu seria essa pessoa que perguntaria por que as pessoas me deram um follow, mas hoje em dia eu sou muito de boa com isso. Eu nem sei quem me segue, eu nem sei quem não me segue, eu simplesmente... Gente, me acompanha se quiser, e é isso. Beijos. Bom, falando sobre mudanças, vamos partir aqui para algumas perguntas. Eu liberei uma caixa de pergunta no Instagram essa semana passada no caso, e eu pedi algumas eu pedi para que as pessoas me mandassem algumas perguntas aleatoriamente. E algumas pessoas me mandaram algumas perguntas que têm relação com o episódio que a gente tá gravando hoje, sobre mudanças. E eu resolvi separar algumas perguntas aqui para vocês e responder isso em podcast. Jéssica, qual a sensação de viver por conta própria? Então, é complicado a gente viver por conta própria, porque tem uma responsabilidade muito maior, né? Não só pra gente pagar o nosso aluguel, resolver problemas de documentação e tudo mais, mas a gente também tem que cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa saúde mental, cuidar da nossa saúde física, cuidar da imunidade, principalmente com a pandemia. É uma responsabilidade muito grande, porque quando a gente mora na casa dos nossos pais, a gente não tem a necessidade de pagar aluguel, água, luz, gás. A gente não tem a necessidade de fazer compras no mês, não tem a necessidade, sabe? As nossas necessidades quando a gente mora na casa dos pais são tão pequenas, a gente simplesmente vai pra escola, estuda, volta da escola, talvez trabalhe, talvez não, e faz os trabalhos de casa, ajuda a mãe em casa, ou não, faz os trabalhos de escola e tudo mais, e a nossa meta, entre aspas, é passar de ano e fazer uma faculdade e tudo mais. Não tem a responsabilidade de ter que trabalhar
pra ter onde morar, entende? É uma responsabilidade muito grande a gente viver por conta própria. E isso é o que estou aprendendo nesses últimos 6 meses. E vendo que, cara, não é fácil. Não é fácil, porque eu sei que se eu trabalhar pouco, não vai cobrir o aluguel. E aí eu vou ter que tirar dinheiro da onde pra cobrir o aluguel? Do YouTube, que também não é muito. Então, assim, tem que rebolar pra conseguir, entendeu? É bem complicado viver por conta própria. Mas tem uma coisa muito legal, que é o quê? A gente pode sair e voltar pra casa na hora que a gente quiser, quando a gente quiser, sabe? A gente pode fazer o que a gente quiser quando a gente tá vivendo por conta própria. Não tem que dar satisfação da sua vida pra ninguém, nem pros seus pais, nem pra amigos, nem pra namorado, nem pra ninguém. Então, é uma faca de dois gumes. Tem as suas vantagens e também tem as suas desvantagens. Próxima pergunta. Como está o trabalho com a velha chata? Alguma história nova? Então, pra quem não sabe, eu trabalho no McDonald's, né? E tem uma velha muito chata, uma senhora muito chata, que por ela saber mais sobre o serviço, por ela estar mais tempo lá, ela pega muito no meu pé. Muito no meu pé. E eu tenho histórias muito cabulosas com ela, não sei se vocês já ouviram falar, mas pra quem tá me vendo em vídeo, eu tenho um vídeo contando sobre como é o meu trabalho, tá? E se você tá me ouvindo em podcast, vai lá no canal que eu tenho um vídeo falando sobre o meu trabalho. 2 vídeos, aliás, parte 1 e parte 2. Mas, ultimamente, depois que eu fiz esse vídeo, eu não tenho nenhuma história pra contar sobre ela ou com ela. Porque quanto mais tempo eu passo lá, menos ela tem me enchido o saco, né? Mais eu aprendo sobre o serviço, mais ela não precisa... Quer dizer, menos ela precisa ficar no meu pé, porque eu já sei mais coisas, eu já sei mais sobre o serviço, já estou por conta própria, não preciso que ela fique cuidando da minha vida lá dentro, entendeu? Então vamos para a próxima pergunta. Como está sendo ficar longe da família? É complicado, gente, ficar longe da nossa família, mas eu acho que no começo eu senti falta, sim, senti muita falta dos meus pais, porém eu senti primeiro a falta da vida que eu levava quando eu tava morando com os meus pais. A facilidade de chegar em casa e ter a janta pronta, por exemplo, entende? A facilidade de precisar ir na prefeitura e ter a minha mãe para me ajudar a resolver coisas de documentos. Então, eu senti muita falta dessa facilidade que eu tinha quando eu morava com os meus pais. E depois, claro, veio a saudade, isolada no mesmo lugar, no mesmo cubículo de 7 metros quadrados. A gente se sente muito carente, não só por não ter alguém pra estar, ou amigos pra estar, mas a gente sente falta da nossa família também. Eu sinto muita falta dos abraços que eu tinha da minha mãe, do colo de mãe. Eu sinto muita falta de conversar com os meus pais sobre qualquer coisa, de rir sobre qualquer coisa, de assistir um filme, comentar sobre um filme. Eu sinto muita falta disso. Então, a gente sente muita falta, sim, é complicado às vezes, mas mês que vem, depois de 6 ou 7 meses que eu tô longe da minha família, eu vou visitar eles, né? Na província de Etiquém, vou voltar por uma semana, uns 4 dias, talvez. Mas vou matar um pouquinho a saudade e depois eu volto pra cá. Próxima pergunta. Novidade, já é quase Natal. Pois é, gente, vocês já se deram conta de que é quase Natal? Poucos meses próximo do Natal. É o quê? 9, 10, 11, 12... Gente, 3 meses para o Natal. O que é isso? O que é isso? Eu fico feliz, porque 2020 foi um ano cocôzinho, né? Foi um ano chato, teve a pandemia, teve gente que faleceu por causa da pandemia, ou não também. Eu fiquei sabendo daquele cara, eu esqueci o nome dele, mas é o ator que protagonizou Pantera Negra. Fiquei muito triste que ele morreu. Que mais de gente que faleceu? Gente, Murakami é um comediante aqui do Japão, muito conhecido, muito famoso. Tipo, é o Whindersson Nunes do Japão, entendeu? Super famoso. Ele já é um cara velho, era um cara velho, idoso, enfim. Anos na televisão, anos na comédia, e o cara faleceu por causa do coronavírus, cara. Por quê? Sabe? Ele era mó humildão, assim, muito humilde. Eu gostava muito dele, era um dos comediantes que eu mais gostava, mesmo eu não assistindo, não consumindo conteúdo japonês, eu gostava muito de assistir esse comediante, muito. Porém, faleceu. Ai, aconteceu muitas coisas ruins esse ano, né? Não só por causa da pandemia, mas muitas coisas ruins, gente.
Eu tô feliz que 2020 tá acabando. Em 2021 vamos zerar ali, começar a ter um ano melhor, né? Vai sair a vacina também. Mas é bom a gente ter em mente que o coronavírus, gente, veio pra ficar. Por mais que tenha vacina, o vírus ele vai evoluindo. Nem todas as pessoas que receberem a vacina estarão 100% imunes, né? Mas é claro que a vacina vai ajudar. Eu tava, inclusive, vendo um podcast sobre isso, escutando um episódio de podcast sobre isso, em que fala que o coronavírus, ele veio pra ficar. Muito interessante até, vou até indicar ele aqui pra vocês. É um podcast chamado Café da Manhã, produzido pela Folha de São Paulo e pelo próprio Spotify. E o episódio se chama O Vírus que Veio Pra Ficar. Tem muitas informações sobre o vírus, sobre a vacina e sobre tudo que tá acontecendo. E tudo que pode acontecer e que vai acontecer futuramente. Então, eu recomendo que vocês escutem esse podcast, porque eu achei muito interessante. Próxima pergunta. Como está a sua ansiedade esses dias? A minha só vive explodindo. Ansiedade é um negócio muito complicado, né? Eu já contei pra vocês sobre a minha crise de ansiedade que eu tive ano passado. E esse ano eu também tive. Nos primeiros dias que eu vim pra cá, eu tive dentro do trem. Eu tava com a minha amiga, então deu pra dar uma acalmada, assim, eu não tava 100% sozinha, graças a Deus. Porque senão eu ia ficar muito sem ter o que fazer, eu ia ficar com medo, eu ia ter uma crise muito grande, não ia conseguir controlar, entende? A gente tava conversando, sabe? Ela conversou bastante comigo sobre o porquê que eu não preciso ter essas crises, eu não tenho que ficar assim, eu não tenho nada pra perder, eu não tenho nada do que ter medo realmente, entende? Não tem porquê eu ficar ansiosa, não tem porquê eu ter esse sentimento de ansiedade e deixar esse sentimento tomar conta do meu corpo. E eu entrei em pânico, porque foi isso que aconteceu no passado. E uma das coisas que eu lembro até hoje, e hoje que eu vou lembrar por muitos anos, é que eu falei pra ela assim, se eu voltar pra província onde eu morava, se eu voltar pra casa dos meus pais, é como se eu estivesse desistindo de viver. Porque a partir do momento que eu saí da casa dos meus pais, eu decidi que eu teria uma vida diferente, entende? Eu decidi que eu teria uma rotina diferente, que a minha vida iria mudar. Na casa dos meus pais, eu sinto que eu ia continuar fazendo vídeos pro canal, ia continuar morando com os meus pais, ia continuar trabalhando em fábrica, talvez algum dia me apaixonar por alguém, casar, ter filhos, enfim, ter uma vida aqui no Japão, entende? Uma vida totalmente monótona, na minha opinião é uma vida monótona, e é a realidade da maioria dos brasileiros que moram aqui no Japão, sabe? Moram com os pais, ou moram sozinhos até hoje em dia. Mas assim, a galera trabalha em fábrica, continua trabalhando em fábrica, faz família aqui no Japão e continua no Japão. Tipo, essa não é a vida que eu quero pra mim. E então, a partir do momento que eu saí da casa dos meus pais, eu decidi que essa não era a vida que eu queria ter e que eu iria mudar totalmente, a partir do momento que eu pisasse em Tóquio. Isso foi acalmando a minha ansiedade que eu senti naquele momento. Claro, demorou pra eu me acalmar no momento que eu tive essa crise, mas eu comecei a controlar. E a partir desse dia, eu só tive uma vez uma quase crise de ansiedade quando eu fui renovar a minha identidade no consulado. Consulado? Não, na imigração aqui em Tóquio. Foi uma realidade muito diferente da que eu costumava ter quando eu tava na casa dos meus pais, porque eu nunca tinha renovado a minha identidade na vida e eu tava fazendo tudo aquilo sozinha. Nossa, eu bati no microfone, gente, desculpa. Mas enfim, tô fazendo todas as coisas aqui sozinha e por conta própria, né? Não tenho ninguém pra me ajudar. Tudo isso sozinha, ter que pegar o trem, ficar horas dentro do trem e tudo mais, foi uma coisa que me deixou um pouco ansiosa e aí eu comecei a ter aquele sentimento de ansiedade. E eu falei, gente, vou passar mal. Enfim, saí do trem e consegui me acalmar. Hoje em dia eu consigo me acalmar com mais facilidade. Eu tô conseguindo ter esse controle. E o engraçado é que eu parei de fazer yoga. Eu parei de meditar, gente. Eu preciso voltar. Eu sei que eu preciso voltar porque isso realmente ajuda a gente a se acalmar e tudo mais. Até mesmo facilita a gente na hora de dormir. Mas eu parei porque tô trabalhando muito, faço as coisas de casa, durmo. Eu capoto, gente, não tenho mais tempo pra meditar, não
não tenho energia para isso, mas eu preciso organizar melhor o meu tempo para conseguir retomar essa rotina, porque vai, enfim, ajudar muito, não só a minha saúde mental, mas a minha saúde física também, que não está lá grandes coisas, porque tô com muitas dores no meu corpo. Próxima pergunta. Gé, você encontra muito brasileiro aí? Não. Até hoje, em 6 meses morando em Tóquio, eu só encontrei um casal de brasileiros, porque eles trabalham no McDonald's, onde eu trabalho agora. E eu não encontro eles com frequência, porque a gente trabalha em turnos diferentes, né? Então eu não converso em português com ninguém praticamente, só com meu amigo pelas redes sociais, minha amiga pelas redes sociais. E é isso. Eu não converso em português com ninguém, gente, pessoalmente. Eu nem sei o que é encontrar um brasileiro na rua, não sei o que é isso. A última coisa que eu queria conversar com vocês, ainda sobre mudanças, eu tinha visto um tweet. Tweet que fala? Tweet. Tinha visto um tweet do meu amigo, inclusive vou até abrir o tweet agora. Eu vou ler o tweet pra vocês. Eu tenho um certo medo de pensar em sair de casa, pelo fato de não saber se estou preparado para isso, se sou o suficiente para isso. E eu acho que esse tweet reflete muito a realidade de muita gente, principalmente na pré-adolescência, né? Nessa fase, adolescência para a vida adulta, quando a gente mora com os nossos pais. A gente não tem certeza se vai dar certo, e aí a gente fica com medo de ir e não dar certo. Claro que eu também tive esse pensamento por meses e meses, e eu acho que isso foi que atrasou um pouco essa minha saída de casa, entende? Porque eu sempre quis sair de casa, desde 3 anos atrás, sabe? Desde que eu comecei a trabalhar e a juntar o meu dinheiro, sem precisar pagar aluguel, sem precisar fazer nada, simplesmente juntar meu dinheiro, juntar, sem sair de casa. Porque eu tive essa fase em que eu só trabalhava e não fazia mais nada além de trabalhar. Tipo, não fazia amigos, não saía pra fotografar, não saía pra nada. Nada. Mesmo estando perto da comunidade brasileira, entende? Eu não conhecia ninguém, não fazia amigos. E eu tinha muito esse plano de sair de casa, tanto é por isso que eu não saía de casa e só juntava dinheiro. Mas eu tinha esse plano de sair de casa. Então eu fiz uma lista de coisas dos meus gastos. Quando eu saísse de casa, tipo, gasolina de um carro que eu nem tinha comprado ainda. Água, luz, gás de um apartamento que eu nunca tinha visto. Aluguel de um lugar que eu não sabia nem onde eu ia morar. Então eu fazia uns cálculos assim, muito loucos. E eu calculava no mês o que eu precisava pra poder ter esse dinheiro no mês para poder sair de casa e ter a minha vida, sabe? Porém, esse processo de, será que eu estou preparada para isso? Será que eu tenho essa responsabilidade de morar sozinha, de viver sozinha? E se não der certo? E se eu passar necessidade? E se eu tiver que voltar para casa? Entendeu? Esses pensamentos são muito comuns para quem tá querendo sair de casa, para quem ainda mora com os pais. É natural, gente. É natural. E isso ficou na minha cabeça durante uns 3 anos, mais ou menos, né? Até eu finalmente sair de casa e vir pra Tóquio aqui. Eu tinha esse receio, sabe? E eu também tinha um pensamento muito negativo. Eu vou falar pra vocês que eu pensava que tudo fosse dar errado na minha vida, sabe? Principalmente depois de 2019, que aconteceu muita coisa ruim. Mas eu pensei também que eu tenho o privilégio de sair de casa e se não der certo, eu tenho a oportunidade de voltar, porque os meus pais vão sempre me receber de braços abertos. Eu não tenho nada pra perder, sabe? Eu acho que se você tem esse medo de sair de casa, não tenha. Não tenha. Saiba trabalhar um pouco esse medo. Pensa nos lados positivos e negativos do que sair de casa vai acrescentar na sua vida e quais as dificuldades que você vai ter também. Ponha na balança o que pesa mais. Comentei assim pro meu amigo: esse sentimento não vai passar até você criar coragem para sair e perceber se realmente está preparado ou não. Isso é uma realidade muito grande, porque enquanto você pensar em sair de casa, mas não sair de casa, você vai estar sempre com esse pensamento de e se eu sair e não der certo? Mas e se você sair e der certo?
E foi isso, o nosso segundo episódio do podcast. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha aberto um pouco a mente de vocês sobre mudanças, sobre sair de casa. Espero que vocês tenham se divertido também. Muito obrigada para você que assistiu esse episódio até agora, para você que está assistindo esse vídeo até agora. Um beijo para vocês e até o próximo episódio.